Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Hoje, noite de quarta-feira, e vamos hoje receber aqui um querido companheiro, o Dr. Carlos Alexandre, que já esteve conosco presencialmente no lar, nos brindando com as suas palavras, nos trazendo importantes reflexões. E hoje o Dr. Carlos Alexandre vai nos falar de um tema muito oportuno e muito importante, que é a depressão sob a ótica do espiritismo, causa ou consequência do sofrimento. Então vamos hoje ouvir o Dr. Carlos, vamos perguntar se tivermos dúvidas, aproveitar esta oportunidade de podermos aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais e abrirmos, né, para novas reflexões. Então, Carlos, daqui a pouco, depois da prece inicial, eu vou te pedir para abrir seu microfone, sua câmera e nos brindar mais uma vez com as suas palavras. Seja muito bem-vindo à Corrente do Bem, mais uma vez, e que Jesus esteja com você e que você seja uma ferramenta fidedigna de Francisco de Assis nesta noite, a nos trazer as reflexões que necessitamos para esse momento. Então, sejam todos muito bem-vindos, a quem já vem aqui participando, mais uma vez, gratidão pela participação. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao ambiente virtual do Lar Francisco de Assis. E nós pedimos sempre que seja trazido para esse momento uma garrafinha com água, um copo com água, porque ao final, na prece, os espíritos que já se encontram conosco para o trabalho dessa noite magnetizarão essas águas, que se transformarão no remédio, no medicamento que cada um de nós necessita nesse momento para nos harmonizarmos fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Lembrando que esse momento da corrente do bem é um importante momento de nos conectarmos uns com os outros e de nos conectarmos principalmente conosco, de olharmos para dentro e despertarmos para aquilo que necessitamos. Termos um elo de luz a iluminar a nós mesmos, a iluminar a casa, a nossa família, que cada lar aqui representado possa receber toda a luz, todo o amor, toda essa energia tão forte que é emanada nesse momento da corrente do bem do Lar Francisco de Assis. Vamos convidar mais alguém, ainda há tempo. Se você conhece alguém que você acha que pode se beneficiar dessa palestra, desse momento de vibração, compartilhe o link da Corrente do Bem, convide, seja mais um a ser um multiplicador desse nosso trabalho. Então, vamos fazer a nossa prece. Convidamos a todos que possa, nesse momento, sentir a presença do nosso Mestre de Jesus em nossos corações, que possamos abrir as portas da nossa casa espiritual para receber o nosso irmão maior. Vamos nos preparar, preparar a nossa casa para receber esse ilustre convidado. Então vamos
acalmando nossas mentes, os nossos corações. E juntos vamos fazer a nossa prece para que possamos ser uma corrente de amor e de paz. Cada família aqui representada. Te pedimos, Pai, nessa noite, por todos aqueles que sofrem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que possamos nessa noite abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para recebermos tudo aquilo que nos será trazido nessa noite pelo nosso querido companheiro, Dr. Carlos Alexandre. Que ele possa ser iluminado, que ele possa ser muito amparado, Francisco de Assis, a tocar cada coração, a nos possibilitar esse entendimento mais ampliado desse mal do nosso século, que é a depressão, que tanta dor, tanta angústia. Te pedimos, Pai, por todos aqueles que nesse momento trabalham para o enfrentamento do adoecimento dos nossos irmãos. Te pedimos por aqueles que sofrem pelo Covid-19, pelos seus familiares, muitas vezes tão angustiados, pelos nossos irmãos que já partiram, que eles possam sentir todo o acolhimento da equipe espiritual que os ampara, que os protege. Te pedimos, Pai, por todos aqueles que sofrem de depressão, por todos aqueles que muitas vezes, buscando sair do sofrimento, escolhem, no momento da desorientação e da dor intensa, o caminho do suicídio. Que eles possam ser despertos em suas consciências. E que esse amor que aqui pulsa, que essas vibrações de serenidade e de paz dessa corrente chegue a cada lar, a cada coração. Que possamos sentir a Tua presença, Mestre Jesus, a Tua paz, o Teu amor. Fique conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Carlos, é a sua vez agora. Desbloqueie sua câmera, seu microfone e nos brinde com as suas palavras. Gratidão. Vou abrir aqui. Eu que agradeço o convite. Deixa eu só abrir aqui Isso. Bom, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja derramada sobre todos nós. Eu sou Carlos Alexandre, sou médico há 25 anos, sou espírita há 48 anos e sou trabalhador aqui da Casa do Caminho, de Macaé, e queria agradecer o convite feito pelo Lar Francisco de Assis, para eu estar aqui mais uma vez batendo um papo com todos vocês. Pedir desculpas porque essa conversa estava programada para uma data anterior, em setembro, que estava bem de acordo com o tema, que é a depressão, mas eu tive um contratempo e não pude estar na data programada, mas a Christian conseguiu arrumar esse espaçozinho para a gente trazer esse assunto, porque é de muita importância. Então eu venho aqui conversar hoje com vocês. Eu não sou médico psiquiatra, eu sou médico ginecologista e obstetra, mas eu trouxe esse tema, a depressão, que é muito forte na nossa sociedade hoje, a presença da depressão. O Emerson, eu botei o endereço aqui da palestra para quem tiver interesse em assistir depois. O Emerson, ele é médico psiquiatra, um dos diretores da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e fez uma brilhante apresentação. A fonte que eu me baseei para estudar um pouco mais foi esse artigo da Silvia Helena Visnadi Pecenda, que também fala de depressão.
no site A Luz do Espiritismo. Então, tudo que eu vou falar está vindo dessas duas fontes aí. Bom, para a gente conversar sobre depressão, a gente vai no histórico. Depressão é muito antiga. Então, a depressão ela é descrita por Homero na obra Odisseia. Essa obra famosa, né, de Homero narra o retorno de Odisseu à sua pátria, que é Ítaca, após a Guerra de Troia, que levou mais ou menos 17 anos para acontecer. O retorno, depois da Guerra de Troia ter acabado, para Ítaca, foram 17 anos que Odisseu teve em razão de dificuldade de chegar de novo à sua terra natal, de aventuras, e Homero descrevia na obra todas as peripécias por quais ele passou, e dizendo que ele tinha sido acometido de episódios frequentes de melancolia. E aí, melancolia é um termo que vem do grego melancolia, que significa condição de ter bile negra, donde humor negro, cólera negra. É uma tristeza vaga, permanente e profunda. Essa definição está na Wikipédia. E era um termo usado, a melancolia era usada por Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, para descrever uma doença. Né? E esse termo, ele perdurou até o início do século XIX, quando aí, então, as pessoas acometidas dessa doença passaram a ser denominadas de depressivos. Então, não era mais melancolia, e sim depressão. E depressão vem do latim depressio, que significa apertar firmemente para baixo. Era uma doença tão difícil de ser abordada que Hipócrates não conseguiu desenvolver uma medicação, um tratamento, né, para esse mal. E ele descrevia o tratamento da seguinte maneira: era um sacerdote, ou seja, que tinha a relação com o divino. Esse sacerdote levava o melancólico para a beira de um penhasco, e esse penhasco tinha aproximadamente 200 metros de altura, né, de frente para o mar, e ele empurrava o indivíduo melancólico ao mar. Caso esse indivíduo saísse nadando, ele estaria curado. Então, para a gente perceber que é uma doença séria, grave, e o tratamento era feito com essa ligação com o divino. Então, assim, se o indivíduo morresse, é porque Deus quis. E se o indivíduo conseguisse sair nadando, é porque ele estaria curado, né, tendo toda essa carga de Deus na vida dele. Até onde a gente sabe, nenhum relato de alguém que tenha saído nadando e, portanto, ter apresentado a cura chegou até a informação de que tenha dado certo. Uma coisa importante da depressão são as estatísticas, elas são bem pesadas, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 20 a 25% da população mundial passou, tem ou terá depressão ao longo da sua vida. Em 2020, essa será a segunda doença que mais vai roubar o tempo de vida útil da população, perdendo apenas para as doenças do coração. E em 2020 tivemos a pandemia, que agravou de modo importante a vida. E 20 a 25% é muita coisa, né? É cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas a 2 bilhões de pessoas encarnadas. Isso, gente, sem contar os desencarnados, né? Porque entre nós, né, com essa toda troca que a gente tem entre o plano material e o plano espiritual, né, diversos espíritos desencarnam por suicídio, desencarnam deprimidos e estão nas mesmas condições que esse percentual da população mundial que está acometida por esse mal. Tão importante e tão intensa essa doença que foi criado, né? O mês de setembro foi definido como o mês de se falar da depressão, de se conversar, estimular a abordagem, o enfrentamento dela, porque realmente é uma estatística muito pesada em relação a uma doença. Bom, que bicho é esse, né? A melancolia. Na verdade, todos nós passamos por momentos na nossa vida de tristeza, de melancolia. E aí, quando a gente busca as informações, Joana de Ângeles, sempre ela, né, que traz de modo complexo e completo as definições dos problemas, que fala muito sobre a psicologia, Joana descreve no livro Lampadário Espírita que a melancolia investe
com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz é tesoura, que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Então, ela define essa melancolia como se fosse uma tesoura cortando as esperanças, os sonhos da pessoa e colocando ela quase que paralisada. Então, são momentos de tristeza importante, né, de extremo pessimismo, extrema amargura, que nós passamos ao longo da vida. E essa melancolia, ela procede das existências passadas, procede dos abusos do livre-arbítrio, que nós frequentemente já fizemos lá atrás e tentamos não fazer agora, e manifesta-se como uma tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória perispiritual. Então veja que ela traz uma informação de que a melancolia está relacionada, está inserida no nosso espírito, né? São lembranças do nosso espírito, da nossa essência, que vira e mexe, nos chegam e nos incomodam. No Evangelho segundo o Espiritismo, François de Geneve, de Bordeaux, ele fala também da melancolia como uma vaga tristeza que se apodera, por vezes, de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. E ele esclarece o seguinte, que esse sentimento de melancolia é fruto do desejo do espírito, da nossa essência, que aspira à liberdade e felicidade. E em dados momentos mais difíceis, o espírito deseja libertar-se das provas, das lutas e das dificuldades. Mas como sente-se preso no corpo, ele deixa-se envolver por essa tristeza. Então todos nós trazemos no nosso íntimo as lembranças do período que passamos no plano espiritual, né? Nós espíritas sabemos que somos espíritos duradouros, eternos, que passamos por diversas experiências de encarnação no mundo espiritual, nesse mundo e em outros mundos, né? Mas passamos também bastante parte da nossa existência no plano espiritual. E no plano espiritual, nosso desenvolvimento é mais fácil, né? A nossa locomoção é mais tranquila, o nosso pensamento está mais aberto, a compreensão do universo está mais ampla. Então, a gente traz dentro da gente essa lembrança de que a felicidade, né, a liberdade faz parte do ser. E quando a gente está encarnado, quando a gente, de novo, se sente, tem as sensações do corpo físico, bate uma saudade do que nós vivenciamos, né, repetidas vezes, no plano espiritual. Então, melancolia é um bicho estranho, mas que nos acomete em alguns momentos da nossa vida. Emmanuel fala da tristeza. E Emmanuel traz uma importante informação no livro Vinha de Luz. Ele diz que todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Vejam bem aqui, ó, experiências necessárias. Entretanto, bem poucos espíritos sabem padecer como os cristãos, glorificando a Deus. Tudo o que sofras está sob as vistas do Criador. Olha que frase bonita. Tudo o que sofras está sob as vistas do Criador. Se ele lhe permite a oportunidade de sofrer, acredita. Ele também te orientará à via da libertação. Então, a tristeza faz parte do nosso dia a dia, pode acontecer na nossa vida, mas a gente precisa lembrar, pode lembrar, esse é um bom caminho, de que Deus está no controle de tudo. E se a gente realmente acredita e sente que Deus é toda coisa importante que a gente pode tirar dessa passagem aqui de Emmanuel, é que quando a tristeza ou o sofrimento nos chega, nós merecemos porque estamos no cadinho das nossas experiências necessárias. Estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente vai vivenciar dificuldade. Mas se chegou para nós, é um momento que a gente tem capacidade de enfrentar. Deus é tão bom, tão carinhoso com a gente, que ele permite que o sofrimento nos chegue exatamente no momento que a gente está mais pronto para encará-lo. Então, a gente, pegando essas informações, talvez a gente consiga olhar de modo diferente para os nossos problemas e esses momentos de tristeza e melancolia começam a perder força, né? Agora, quando temos indivíduos com uma propensão a isso se agravar, aí estabelece-se a depressão. Então, finalmente, o que é a depressão? A depressão clínica é uma doença clássica na psiquiatria
porque compromete tanto a mente, caracterizada por marcantes alterações de humor, por uma longa e profunda tristeza e por um estado de desencorajamento, que afeta negativamente a maneira pela qual a pessoa vê e sente a própria realidade. Tudo lhe parece difícil, problemático e cansativo. Está sublinhado aqui que a depressão, ela altera, ela embaça a visão do indivíduo da realidade. Então, às vezes o problema é pequeno, desse tamanho, mas como o indivíduo está tão comprometido emocionalmente, ele observa aquele problema, aquela dificuldade de um tamanho enorme. Então, o indivíduo com a depressão enxerga vários monstros onde, na verdade, deveriam estar acontecendo para ele, para a sensação daquele indivíduo, uma possibilidade de aprendizado, uma possibilidade de evolução. Então, a gente precisa reencontrar o equilíbrio para que essa visão distorcida da realidade seja consertada. Muito bem. Para fazer o diagnóstico da depressão, o Emerson traz na palestra dele 11 sintomas mais comuns que o indivíduo pode apresentar para a gente poder classificá-lo como deprimido. Então vamos lá. O primeiro sintoma comum é a disforia. Disforia é um mal-estar psíquico que gera falta de alegria ou entusiasmo em qualquer atividade. Então, qualquer coisa que a pessoa faça, ela não sente entusiasmo, não sente alegria. Assistir um filme, fazer um passeio, ela não tem reação de estar satisfeito com qualquer atividade que esteja executando, por mais comum que ela seja ou por mais divertida que essa atividade possa ser. Um segundo sintoma é a anergia. A anergia seria a ausência de tomar banho, se alimentar, escovar os dentes, colocar roupa para sair para a rua. Tudo isso a pessoa não tem, ela não sente forças para executar tarefas fáceis. Né? Tarefas complexas, tudo bem, às vezes a gente está desanimado para fazer, mas o indivíduo deprimido, ele tem falta de força para qualquer uma. Né? Então, não tem ânimo para se banhar, fazer a sua higiene, que é uma coisa importante no nosso dia a dia. Terceiro sintoma comum, anedonia. Anedonia é a incapacidade de sentir prazer em atividades normalmente agradáveis. Tomar um sorvete, ir no parque de diversões, ler um bom livro, né, ouvir uma piada. A relação sexual, nada dá prazer para a pessoa. Ela não consegue sentir sensação de agradabilidade em qualquer situação. Mesmo naquelas que são consideradas agradáveis, um passeio na praia. Então, nada traz prazer para o deprimido. Ansiedade, esse é um sintoma bem comum, né? Ansiedade é aquele desconforto físico e psíquico que pode vir acompanhado de agonia, aflição ou angústia por expectativa de uma futura ameaça. A ansiedade é bem cruel, né? Quem sofre de ansiedade fica sempre na expectativa de que algo vai detonar com ele. E a coisa não aconteceu. Então é uma futura e é uma ameaça. Né? Não é uma coisa real ainda. Mas o indivíduo que sofre de ansiedade, e a depressão também pode apresentar momentos de ansiedade, é um sofrimento anterior a qualquer coisa que possa estar acontecendo. E com isso é um gasto energético gigantesco. Porque a gente fica na expectativa de que algo ruim vai acontecer e aí você se prepara o tempo inteiro para enfrentar uma dificuldade. E às vezes a dificuldade nem vem. Né? Então, o indivíduo ansioso sofre por antecipação de coisas que nem sabemos se irão realmente acontecer. Esgotamento físico é outro sintoma comum. É um cansaço constante, desânimo intenso por desgaste excessivo frente aos acontecimentos diários. Então, vários de nós chegamos do trabalho, né, no final do dia, estamos cansados, a gente toma um banho, dá uma deitada para descansar, e aquilo vai melhorando. O deprimido, ele tem um cansaço constante, sente dor muscular, né? Não, quando vai fazer algum movimento de estar deitado, se levantar, já tem dificuldade, porque o corpo dói. Isso em resposta aos acontecimentos triviais, né? Os acontecimentos diários. Então, esse esgotamento físico é outro sintoma comum
que pode aparecer na depressão. Continuando, um sintoma importante são distúrbios do sono. Tanto que aqui é obrigatória a presença de um distúrbio do sono para que o indivíduo seja enquadrado na depressão clínica. Lembremos, nós espíritas, que 1/3 da nossa vida, 1/3 do dia, passamos dormindo. E quando dormimos, nós não descansamos somente, né? Na verdade, o nosso espírito se desprende do corpo físico e vai fazer atividades no plano espiritual. Essas atividades podem ser boas, podem ser mais ou menos, podem ser ruins, dependendo do estado emocional que a gente esteja, da sintonia que a gente esteja apresentando. Para a gente ver como é importante a depressão, ela causa distúrbios nesse momento que estamos em contato com o plano espiritual. Ou seja, a depressão, ela invade, ela atinge o nosso espírito. Não é somente o corpo, né? Mas é o nosso espírito. Então, a presença de pesadelos, ranger de dentes, sonambulismo, insônia, que é acordar no meio de uma madrugada e não conseguir dormir mais, ou ao contrário, sonolência constante, são distúrbios que, estando presente, né, precisam estar presentes para a gente poder fechar o diagnóstico da depressão. Distúrbios alimentares é o 7º sintoma comum. Ou comer demais ou não se alimentar. Não se alimentar é a bulimia ou anorexia. Bulimia é quando o indivíduo come e depois força o vômito para esvaziar o estômago, né? E anorexia realmente não tem desejo nenhum de comer. Ou comer demais também é possível. Os deprimidos às vezes comem muito chocolate, muito doce. Geralmente, quando tem ansiedade junto, a ansiedade leva a gente a consumir muitos alimentos com açúcar, alimentos doces, né? Então, distúrbios alimentares também pode estar presente. Distúrbios psicomotores, ou agitação psicomotora, né? Tremor de extremidades, movimentos muito exagerados com as mãos, né? Ou, ao contrário, lentidão dos movimentos, que aí o indivíduo fica com a fala arrastada, fala vagarosamente, se movimenta de modo devagar, para pentear o cabelo, é penoso, é devagarinho, né? Para andar de um lugar para outro também apresenta essa dificuldade de se movimentar. Então, isso também, estando presente, né, junto com os outros sintomas, pode caracterizar a depressão. E distúrbio de raciocínio, outro sintoma comum. O indivíduo não se lembra mais de, por exemplo, trechos de leitura. Eu li uma notícia sobre o tempo. Aonde você leu? Não lembro. E o que falava essa notícia? Não lembro. Então começa a ter falhas de memória, ou não se concentra nas atividades, né? Em qualquer atividade que faça. Por exemplo, está fazendo um bordado, está fazendo uma palavra cruzada, né? E não se concentra, ou está conversando, entabulando uma conversa com alguém, e alguém falando, e a pessoa fica com aquele olhar perdido, né? E quando agrava, pode começar a apresentar frases meio desconexas, frases sem sentido, né? Que é um sinal de que está se agravando aí esse quadro de tristeza. E os dois últimos, dor de cabeça, uma dor de cabeça que não tem outra causa aparente. A dor de cabeça é um sintoma comum de várias doenças e vários problemas, né? Problemas de visão, às vezes você não enxerga bem de longe ou de perto e pode apresentar dor de cabeça, problemas digestivos, gastrite, problemas do intestino, prisão de ventre, tudo isso pode gerar também dor de cabeça. Ou coisas piores, né? Tumores no cérebro, cisto, problemas de vascularização. Então, a dor de cabeça sem uma outra causa aparente, que não o esgotamento mental, pelos problemas que o indivíduo não consegue resolver, é chamada cefaleia tensional, que ela geralmente dá na parte de trás da cabeça, na nuca, ou na parte posterior da cabeça. A cefaleia tensional é muito comum de estar presente na depressão. E, por fim, um sintoma comum e grave, que é pensar na morte. A grande maioria de nós não pensa na morte, não fala na morte. Tem até uma palestra que eu já fiz um tempo atrás, que eu dizia isso. A gente sabe que a única certeza que a gente vai ter é que um dia vamos desencarnar. Não sabemos quando, nem sabemos como. E a gente não fala disso, não comenta, não pensa em como será a nossa morte. Isso é comum, é tradicional de todo ser encarnado, né? Mas como a gente não sabe quando vai acontecer, o bom seria que ao desencarnarmos estivéssemos
bem, emocionalmente bem, resolvido os problemas familiares, né? Como a gente não sabe a hora que a gente vai desencarnar, então o bom é a gente viver constantemente se preparando para, se a morte chegar, se o desencarne chegar, a gente esteja numa boa situação. Então, é praticar o que a gente aprende, perdão, caridade, benevolência, quando a morte chegar. Mas o indivíduo deprimido, ele começa a ver a morte como um caminho, e às vezes o único caminho, né, de cura. E aí, sim, é o grande agravamento da depressão, porque quando o indivíduo só imagina que a solução do problema dele está na morte, vem o suicídio. E que, sabemos bem, não resolve o problema e às vezes agrava. Né? Então a gente vai hoje falar da depressão e tentar bolar alguma coisa para a gente ajudar quem está com depressão ou quem está com depressão começar a fazer um exercício para enfrentar o problema. Então, o indivíduo que apresente pelo menos 4 ou 5 desses sintomas por no mínimo 3 meses consecutivos, isso é importante. Esses sintomas têm que estar presentes por pelo menos 3 meses e não acabam. De vez em quando eu penso na morte, uma vez por um problema passou a vontade de eu me suicidar, às vezes isso é normal, pode acontecer, né? Tá ligado àquela melancolia e à tristeza que nós sentimos ao longo da vida. Né? Teve uma época aí que eu fiquei sem fome, isso pode acontecer. Agora, para a gente caracterizar um indivíduo com depressão clínica, esses sintomas têm que ter uma duração aí de no mínimo 3 meses consecutivos. Instalada a depressão, ela se apresenta de algumas maneiras. Né? A mais comum é a depressão reativa. Depressão reativa se instala em resposta a um agente externo, a uma dor, a um problema. Em reação a esse evento adverso que incomoda. Então, eu tenho uma perda grande e isso me incomoda tanto que eu começo a ficar entristecido, né? E começo a poder apresentar todos aqueles outros sintomas que a gente falou anteriormente. Então, por exemplo, perda de emprego, término de um relacionamento, desencarne de algum ente querido, esse é um fator importante. E muitas pessoas começam a desenvolver depressão depois da morte de algum ente querido. Competitividade social, por exemplo, no emprego, na escola, grupo de amigos. Então, toda a tensão de algum evento de sofrimento, ele suplanta as defesas do indivíduo. Porque, assim, todos nós, conforme Emmanuel nos lembra, estamos sujeitos a ter sofrimento, estamos respondendo ao nosso plantio do passado. E é melhor a gente nem saber desse plantio, porque já fizemos coisas ruins, para valer. Né? Então, hoje a gente está tentando pagar, resgatar todo o mal que nós fizemos lá atrás. Mas quando chega um momento de sofrimento, de dificuldade, a gente arruma mecanismos para poder enfrentar aquilo. Né? Exercício físico, né? Pegar um problema, começar a escrever sobre ele, tentar achar os caminhos. Então, isso é comum na nossa vida. Já o indivíduo que está com uma propensão a desenvolver a depressão, o evento sofrimento, ele ganha um vulto que ele esmaga, ele paralisa essas defesas do indivíduo. Então, essa é a apresentação mais comum. Geralmente, a depressão ela vem em resposta a alguma perda considerada pelo indivíduo uma perda muito grande. Outra apresentação da depressão, e essa é perigosa, é chamada depressão mascarada. Pessoas que reprimem tão fortemente a sua tristeza que escondem, mascaram a sua tristeza. Muitos suicídios inesperados e aparentemente inexplicáveis são devidos a essa depressão mascarada. É uma depressão perigosa. Por quê? Algumas pessoas, num mecanismo de defesa, atribuem seus problemas a causas externas. Isso é bastante comum, né? Por exemplo, eu seria mais feliz se fosse casado, eu seria mais feliz se fosse separado. O indivíduo não enxerga que a coisa começa de dentro dele. Né? Não é o evento que é o responsável pela tristeza pessoal, mas é a resposta que eu dou para aquele evento. E aí muitos indivíduos colocam a responsabilidade numa situação qualquer. Eu estou triste porque eu não estou casado ainda, né? Eu estou triste porque eu estou brigando constantemente com o meu parceiro ou com a minha parceira. Ou a vida podia ser muito melhor se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse menos problemas, se meu emprego fosse diferente. Então,
sempre colocando a responsabilidade num outro fator que não o próprio desconforto. E essas pessoas receiam, por exemplo, que a constatação dessa condição de fragilidade, de tristeza, coloque em risco, por exemplo, a carreira profissional, ou force a uma internação, às vezes, a escola está tão grande, né, que a pessoa fica com medo. E para tantas pessoas, aquela pergunta que incomoda tanto, né, que não deveria. O que as pessoas vão pensar de mim? Quem tem que pensar de mim sou eu mesmo. Eu preciso estar em paz com a minha consciência, tentar me acertar comigo mesmo, melhorar a minha evolução. Mas o que os outros pensam da gente não deveria ter um peso tão grande na nossa vida, né? A pessoa pensa, é problema dela, não é problema mais meu. Só que a gente transfere essa nossa insatisfação, porque mexe com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, e que as pessoas vão pensar de mim se eu estiver triste, se me verem frágeis. Então, ele mascara aquele evento. Então, por exemplo, atividade física exagerada, não fazia nada, era sedentária a pessoa, de repente começa a andar de bicicleta 100 km, começa a treinar para fazer uma maratona, entra no crossfit. Veja bem, não estou dizendo que quem anda de bicicleta, corre, faz crossfit seja deprimido, ok? Mas tem algumas pessoas que fazem de modo exagerado para fugir, né, desse desconforto emocional que está começando a apresentar. Outro mecanismo é o trabalho exagerado. São os indivíduos chamados workaholic, né? Aquele que mergulha no trabalho de uma tal maneira, não vê a família, não dorme, vara a madrugada fazendo algum trabalho. Outra possibilidade, alcoolismo, muito comum, né? Então, para fugir dessa tristeza, desse desconforto, várias pessoas começam a usar o álcool para se alegrar, para esquecer dos problemas, ou jogos de azar também, começam a fazer apostas em corrida de cavalo, jogar pôquer, enfim. Então, mecanismos que as pessoas apresentam para mascarar a sua tristeza. A depressão mascarada, ela é mais comum nos homens, né, porque está incrustado na sociedade a ideia do machismo. O machismo, ele é secular. E aí, no machismo, os homens são os fortes e as mulheres são as frágeis que apoiariam os homens, né? Isso é completamente desnecessário, completamente errado. Talvez se os homens aceitarem que podem sim ser frágeis, podem sim sofrer, e as mulheres mergulharem de vez que o local na sociedade é igual para todos, né? As atividades são iguais para todos. Se a gente vivesse sem machismo, sem feminismo, mas nos olhando como irmão, talvez não tivéssemos tanta depressão, né? Então, essa mudança de comportamento da sociedade ajudaria, né, a reduzir a estatística tão alarmante que a gente vê. Outra apresentação é a depressão sazonal. Depressão sazonal, próxima data que a pessoa teve alguma perda. Desencarne de um ente querido, data em que se divorciou, por exemplo. Então, foi no mês de agosto, por exemplo. Aí, quando está chegando junho, julho, a pessoa começa a ficar tristonha, aquilo vai se avolumando, e aí ela entra num processo depressivo mesmo, né? Aí passa aquela data, vão se passando os dias, vão se passando as semanas, os meses, e ela vai melhorando. Mas isso vai se repetir no ano seguinte. Então, toda vez que se aproxima aquela data relacionada a um evento de tristeza, a pessoa começa a apresentar esse quadro depressivo. O Emerson fala na palestra dele, não é aquela tristeza, por exemplo, de enxergar que as nossas propostas do último Réveillon, do ano passado, a gente se propôs a, talvez, mudar de emprego, começar um mestrado, perder peso, né? E quando vai se aproximando o final do ano, é o período do Natal, a gente vai lembrando que muita coisa a gente não fez, ou não fez nada do que a gente se propôs, né? E aí começa a dar uma caída na disposição. Isso não é dar uma caída na disposição. Isso não é a depressão sazonal. A depressão sazonal está relacionada a isso, vai acontecer enquanto o indivíduo não ressignificar aquele momento da depressão, é a agonia durante 2, 3 meses, e depois se segue um período de angústia extrema. Aí vem a tristeza, sensibilidade aflorada, a sonolência, o cansaço, a atividade, né? E 2, 3 meses de completa
é uma verdadeira montanha-russa. E todos nós temos momentos assim na nossa vida, mas momentos leves, né? Um dia a gente acorda, tivemos uma preocupação, tal, isso é normal. A vida é como se fossem as ondas do mar, de vez em quando sobe, de vez em quando desce. Agora, a montanha-russa é muito profunda e muito alta. E aí, quando o indivíduo apresenta os sintomas dessa maneira, né, a depressão endógena. Depressão endógena é quando há a somatização do quadro emocional, causando disfunção dos neurotransmissores cerebrais. O que é isso? Toda vez que eu penso, eu mando uma ordem para o meu corpo, para eu fazer um movimento, né, para eu falar, eu penso, eu gero uma onda elétrica, e essa onda elétrica começa no meu cérebro e vai se espalhando pelo meu corpo para que eu faça o movimento. E quem participa dessa transmissão do impulso elétrico são os neurotransmissores, são substâncias que são liberadas nos neurônios. Essas substâncias são adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, tem várias, né? Ocitocina, que são liberados. E quando o indivíduo está deprimido, o funcionamento de liberação desses transmissores e recaptação deles fica alterado. E aí, não é invenção de moda, depressão é uma doença. Porque o meu cérebro começa a funcionar de modo alterado. E aí vem todos aqueles sintomas. Fala arrastada ou fala exagerada, né? Sensação de ausência de força, tristezas. E aí, quando a coisa vai se piorando, o indivíduo começa a apresentar sintomas físicos em consequência dessa anormalidade psíquica. E aí ele adoece fisicamente. Apresenta gastrite, cálculo nos rins, por exemplo, cálculo na vesícula, gripes que se repetem e não melhoram nunca, dores espalhadas pelo corpo, coceira pelo corpo, são as chamadas doenças psicossomáticas. Então, aqui é uma intensificação do quadro de depressão. Muito bem. Olhando pela visão do Espiritismo, 3 causas são consideradas causas espirituais para acontecer ou para piorar o processo depressivo. Falta de fé é o primeiro deles. A pessoa acha que não tem saída para a resolução dos problemas que surgiram. Por quê? Está ausente no indivíduo a confiança na ação e permissão de Deus em todo evento que acontece na nossa vida pessoal. A fé, ela não basta acreditar em Deus, acreditar numa religião. A fé, ela vai mais além. A fé é uma relação de confiança. Eu preciso confiar em Deus, entender que Ele me criou, está cuidando de mim em todos os momentos, e eu vou dar confiança a Ele de agradecer por isso, né? De fazer o meu dia a dia diferente para que a intenção de eu ser bom, que Ele me colocou lá no início, comece a ganhar força, né? Então, sem essa fé ativa, que é a fé de praticar no dia a dia, dar um bom dia para alguém, conversar com alguém, fazer uma caridade, fazer a entrega da sopa, igual é feito, né, pelo Lar Francisco de Assis, cesta básica. Então, essa fé ativa, essa confiança em Deus, se eu não tenho, o desespero ganha espaço na mente do indivíduo. E aí favorece a chegada da depressão, né, ou a piora dela. A segunda causa espiritual é a rebeldia. O indivíduo rebelde, ele não se acha merecedor das situações que afligem ele, e aí ele se sente injustiçado por Deus. Olha quanta pretensão, né? Se vitimiza. Ah, eu não mereço isso, eu sou tão bom, eu vou lá na casa do caminho toda segunda-feira, e aí eu estou sofrendo isso. A gente esquece que não há um movimento no universo que Deus não esteja presente, não esteja tomando conta. Então, tudo que nos acontece é resultado do que já fizemos. E para a gente sair dessa situação, a gente precisa fazer diferente. Então, se hoje eu estou sofrendo, é porque o meu corpo propiciou que eu estivesse sofrendo. Se eu fizer diferente, eu consigo achar um caminho. E aí, Mateus, no capítulo 5, traz uma frase de Jesus que nos mostra isso. Jesus pergunta: o que fazeis de especial, né, para mudar essa sua situação atual? Então, quando ele tratava dos doentes, dos obsidiados, o que você faz de especial a partir de agora, né? Para que não aconteça. Ele sempre falava, né? Vai e não peques mais. Porque o que te aconteceu agora
é pelo resultado do que você plantou. E Paulo, na carta aos Gálatas, ele traz uma frase muito interessante, tem um significado muito importante. Não nos cansemos, ou seja, colheremos, se não tivermos desfalecido, se não tivermos ficado quietos. Então, ele sugere, Paulo, que tudo que a gente esteja fazendo, a gente faça bem feito. Então, resolvi fazer um curso de mestrado. Mergulhe, faça bem feito, use seu tempo de modo proveitoso, porque fazendo atividade, trabalhando, a tristeza não ganha espaço na nossa mente. Atividade, trabalhando, a tristeza não ganha espaço na nossa mente, né? Porque tudo que a gente fizer bem, a gente vai colher bons frutos. Não tem como a gente colher maus frutos de uma árvore boa. E essa árvore boa depende da gente fazer o que a gente está se propondo de modo adequado, né? Com disposição, com entrega. Então, essa frase de Paulo dizia para quem trabalha no bem, né? E quem trabalha bem, quem está em atividade, uma hora vai colher, né? Desde que não pare de fazer o que estava fazendo. Então, rebeldia realmente não favorece nada, né? O tratamento da depressão, e pelo contrário, ela favorece muito a chegada desse problema. E o terceiro é a culpa, né? Vários de nós carregamos culpas seculares de nossa ação no mal, podendo isso limitar a caminhada saudável no presente. A gente nem sabe exatamente a causa, mas a gente traz culpas de todo o mal que já fizemos lá atrás. E aí gera amarras desconhecidas do passado, a gente não sabe nem o que é, pesando em nossa encarnação atual e embaçando a nossa visão da vida. Então a gente não consegue avançar no presente porque ficamos sentindo essa culpa. Joana de Ângeles já falava, né, da melancolia, que é o remorso do espírito, de tudo de ruim que fez. Mas a prática que o Espiritismo diz de perdoar ao próximo tem que servir para a gente também. Nos perdoemos pelo mal que fizemos, né? Perdoemos e nos amemos. Porque fiz lá atrás errado, ok, tenho culpa, mas Deus, me perdoe e me ajuda agora eu fazer um caminho diferente. Então, quando a gente conversar com o Pai, não precisamos mais pedir somente tira o sofrimento de mim, mas o sofrimento está aqui, Pai, obrigado, você me deu o sofrimento agora. Me ajuda a compreender por que eu estou sofrendo. Não preciso saber exatamente o que aconteceu, mas sempre ao nosso lado, sempre nos espera. Tem. Então, estamos com dificuldade, estamos com culpa, sigamos Jesus. Né? Esse é o caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer o enfrentamento. O primeiro passo, se resolver sozinho é muito difícil. É que nas dificuldades diárias, a busca por ajuda, ela frequentemente é um passo bastante difícil para muitos de nós. Por quê? A gente prefere acreditar que a origem do nosso problema, o culpado não sou eu, o responsável não sou eu. É porque fulano não gosta de mim, é porque eu ainda estou casado com cicrano, e assim vai. Né? Isso tende a se agravar mais na pessoa depressiva, porque ela está com desespero, desesperança, cansaço, confusão, e que se encontra. Então, é importante, quando a gente se sentir mal, começar a se sentir mal, que a gente se abra para buscar. E o Emerson, na palestra dele, fala de 4 passos importantes no tratamento de qualquer depressão. O primeiro foi buscar ajuda, né? E a partir daí, os 4 seguintes. Acompanhamento psiquiátrico, que é a famosa alopatia. Mas vejam que interessante. As medicações que são usadas, a fisiologia daqueles neurotransmissores. Mas vejam vocês aqui, que levam no mínimo 6 meses para fazer efeito satisfatório, devendo ser utilizado em média por 2 anos. E podem ser necessários por até 5 anos, mesmo com a melhora dos sintomas. Então, o famoso tarja preta não precisa ser rejeitado. Muita gente aceita que está deprimido, busca ajuda e fala, não quero ficar dependente de um remédio. Você está doente. Se você está doente, em quanto tempo de uso? Tem muita gente que começa a tomar um antidepressivo hoje e quer estar sorrindo amanhã. Não é assim que funciona. Né? Demora. Então, demora é para treinar nossa paciência também
Mergulhe nesse tratamento, aceite, não tenha pressa. Deixe o seu organismo ir se melhorando, e mesmo que dure 5 anos, às vezes 10 anos, às vezes 15 anos, qual o problema? Você está doente, e você está se tratando. Né? Então a gente precisa tirar também essa capa pesada que tem o remédio. Eu estou livrar? Não, você não tem que se livrar. Você tem que melhorar. Melhorando, a retirada do remédio ela vai acontecendo. Junto com o acompanhamento psiquiátrico, outro acompanhamento importante é o terapêutico, é a psicoterapia. Essa figura aqui eu achei bem legal, porque mostra que os pensamentos todos conturbados do indivíduo deprimido, e o psicoterapeuta consegue ir fazendo desenrolar desse novelo e mostrando possibilidades de enfrentamento para o indivíduo. Então é importantíssima essa ajuda. Para quê? Para ressignificar a dor e mostrar novos caminhos a serem percorridos. Uma conversa com um especialista nessa fragmentação emocional é imprescindível. Muita gente acha que ir no psicólogo, no terapeuta, qualquer psicoterapia é muito bem-vinda. E ele acha que indo lá, o psicólogo não está me dando a solução do meu problema. Não é essa, o objetivo não é esse. Ele não vai te dar a solução. Ele vai te ajudar a encontrar o caminho de olhar para aquela dor e ressignificar essa dor. E o que você vai fazer caso essa dor se repita. Né? Então, vai te dando outras possibilidades de caminho na sua evolução. Então, isso é essencial. Acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento terapêutico, mais 2 passos aí que ajudam. Atividade física. Atividade física também melhora a fisiologia dos neurotransmissores cerebrais e permite uma conexão maior com o próprio corpo, melhorando a perspectiva de ação. A maioria dos deprimidos não tem vontade de agir, não tem vontade de fazer nenhum movimento, né? Mas quando no tratamento a pessoa consegue caminhar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, já ajuda, fortalece a figurinha ali do cérebro ali, né? Fortalece esse funcionamento dos neurotransmissores e também dá a sensação para a gente que a gente é capaz de fazer alguma coisa. Lembrando que Tiago, lá no capítulo 2, dizia, né? A fé sem obras é uma fé morta. Então, só acreditar, só ouvir, só ler é muito bom. Mas fazer alguma coisa. E um exercício excelente, que é a atividade filantrópica. Por quê? A atividade filantrópica, aquela fazer algo pelo outro sem nada esperar em troca, quando a gente nem nada esperar em troca, quando a gente mergulha nessa atividade para você. Mas existem dores também nas outras pessoas. Lembra, Emmanuel? Todo outro tem um peso maior do que a sua. E aí você sente capaz também de ajudar o outro. Então, a atividade filantrópica é uma recomendação também para esse enfrentamento do processo depressivo. Relembrando aqui, o ser humano, né, aqui é um resumo, atinge o perispírito e se reflete no corpo físico. Então, é uma doença tão intensa que está relacionada aqui na nossa essência. Né? É onde pensamos, elaboramos, né, e é onde realmente existimos. E é pensamento, por quê? Os nossos pensamentos geram os nossos atos. Antes de eu me levantar da cama, eu penso, eu vou levantar da cama. Os atos geram pensamentos nos outros. Onde há pensamento, há corrente mental. E onde há corrente mental, existe uma interdependência e influenciação recíproca, tanto entre nós encarnados, quanto entre nós e os desencarnados. Aqui começa a ser falado, né, o processo obsessivo. Como é que ele surge? É por essa influenciação das correntes mentais. Então, se eu sou uma pessoa que estou em depressão, gera uma psicosfera em torno de mim que outros espíritos também deprimidos vão se chegar. Isso é por sintonia. E eles vão começar a me influenciar e eu influencio a eles, fica naquela troca recíproca. Emmanuel dizia que a mente é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando. Então, ele emite e recebe de volta. E são esses raios, ou radiações mentais, a fonte de treva ou de luz, felicidade ou desventura, céu ou inferno, onde quer que o espírito esteja. Então, se eu estou triste aqui porque eu rompi um relacionamento, vou fazer uma viagem para melhorar, eu levo essa dor comigo. Né? Então, não adianta somente fazer mudança
de local, né? Essa mudança tem que ser interna, para que essas correntes mentais, começando pela melhora do meu pensamento, permitam que eu ache uma saída, né? Então, a corrente mental é capaz de reproduzir as suas próprias peculiaridades na corrente mental do outro que se sintonize, gerando as motivações de prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, representando turbilhões de força em que a alma atrai para si mesma os agentes da luz ou da sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade. Então, a depressão ela começa na gente, começa com o nosso desequilíbrio emocional e pode ir se agravando ou piorando com a presença de irmãos, né, obsessores ou sofredores em torno de nós. Aí, até na outra vez que eu apresentei essa conversa aqui, perguntaram, né, a obsessão pode gerar depressão? Ela não gera, mas ela piora, né? Quem gera, a história começa dentro de nós mesmos. E isso é bom por quê? Porque a solução está dentro de nós mesmos. Se eu só dependesse de me livrar da obsessão para melhorar, talvez fosse mais difícil. Mas como eu dependo de mim, da mudança, eu trouxe aqui o texto no artigo que a Silvia escreveu, a Silvia Helena, que ela fala do progresso. É um texto bem legal para a gente fechar aqui a nota. Pode apresentar-se como coisa complexa, quanto pode mostrar-se como algo singelo. Nem sempre, porém, você lhe concede a devida importância. O pranto de dor se torna progresso quando você aprende a sorrir venturoso após sofrer as refregas educativas. A decepção inesperada que lhe maltrata se faz progresso na medida que você se aconselha com a cautela, transformando-se no indivíduo verdadeiramente amadurecido para a vida. A doença que lhe traz tantos dissabores, atualmente, converter-se-á em progresso de sua alma quando forjar em seu íntimo o respeito à saúde numa vivência salutar continuada. A solidão que você custa habituar-se nos dias de agora, se bem compreendida, constituir-se-á em vultuoso progresso, ensinando-lhe a confeccionar a tessitura dos verdadeiros amores do futuro, com que se dedique aos místeres e enobrecedores da atividade humana, desligando-se do egoísmo enfermante. Avance, portanto, valendo-se de todos os ensejos que o seu tempo lhe oferece, estruturando seu desenvolvimento, certo de que todas as suas aflições e problemas, lutas e conquistas, compõem não se detenha mirando somente o ângulo aparentemente infeliz das circunstâncias que você se encontra. O progresso decorre dos vários lances vividos pelo ser ao largo dos dias, por toda a existência. É da lei. Nós fomos criados simples e ignorantes para evoluir. É a lei, né? E nessa nossa trajetória teremos momentos difíceis, teremos momentos alegres, mas teremos o progresso. Ninguém acorda num belo dia e fala assim: hoje eu vou me esforçar para ser ruim, né? A gente tem essa vontade de progredir, por isso a gente busca tanta felicidade. E nessa busca vamos passar por momentos difíceis, podemos passar, mas existe sim chance de se tratar, né? A vida no planeta Terra é uma grande escola e cada dia, cada experiência que a gente passa é um aprendizado, até o sofrimento, até a doença, até a depressão. Então que a gente tente mudar esse foco nosso do que está nos acontecendo para que a gente enxergue o progresso que a gente já teve de quando aqui chegamos nessa vida e como estamos hoje. A gente olhar para trás, hoje a gente já é bem melhor do que nós já fomos. Então, mergulhemos nessa busca do progresso, busquemos ajuda, vamos no psiquiatra, vamos na psicoterapia, exercício físico, atividade de caridade, tudo isso ajuda. E é sim possível a gente conseguir se resolver dessa grande doença, né, que tem a atenção. E aqui só trazendo a lembrança, né, do Setembro Amarelo, né, para a gente falar sobre isso e ajudar quem está passando e se ajudar, buscar a resolução. Muito obrigado. Carlos Alexandre, muito obrigada. Nós te agradecemos enormemente por essas reflexões tão importantes. Nós temos algumas perguntas aqui. Posso passar para você? Uhum.
A Érica Silva, ela fala, boa noite. Quais os riscos de uma depressão na gravidez? O risco da depressão também, por toda vez que eu gero um pensamento, eu gero uma energia, essa energia ou vai chegar, né, a corrente mental, ou vai chegar em quem está ao meu lado, ou quem está dentro de mim. Então, assim, o feto vai receber isso? Sim. Então, já talvez tenha uma dificuldade para esse espírito reencarnar, e a mulher deprimida, ela vai acentuar essa dificuldade. Mas as grávidas podem e devem usar antidepressivos, não tem problema. Tem alguns remédios que são liberados para o uso durante a gravidez, além da terapia, atividade física, que dá para fazer tudo isso na gravidez, né? Mas a complicação pode também ir para o feto. Mas normalmente, como Deus é tão bom, o feto ele é protegido, razoavelmente protegido intraútero. E a depressão pós-parto não afeta o bebê, é lógico que vai afetar porque ele vai ficar isolado da mãe, né? Mas ela é perigosa para as mulheres, né? E tristezas no pós-parto são comuns, tá? Tristeza é muito comum. A depressão pós-parto é mais grave e a mulher não quer mais contato nenhum com o bebê, é um quadro bem mais acentuado. Uma outra pergunta. Você acha que a recusa ao uso do remédio para a depressão pode caracterizar um traço de caráter de prepotência, de orgulho? Eu não diria. Prepotência acho que é muito forte, orgulho talvez, né? Porque toda vez que eu me declaro frágil, né, o orgulho ele é manchado. Manchado não, ele é cutucado. Né? E como ainda somos muito orgulhosos, sim. Mas o principal problema do remédio é que a pessoa fica nessa história, eu não quero ser dependente. Mas a gente tem que lembrar que é doença. Se é doença, remédio cabe. E não o uso do remédio está ligado à prepotência, né? Que aí é aquela depressão mascarada, mas a própria aceitação da depressão, a não aceitação da depressão, não buscar ajuda, está relacionado a esse orgulho, essa prepotência. Né? Por isso que a gente tem sempre essa tendência, o problema não é meu, é lá com o outro. É meu vizinho não gosta de mim. O que será que eu já vi desse vizinho? Vamos fazer uma análise? Será que um dia, um belo dia, passando, deu alguma resposta ruim para esse vizinho? Mas não, a gente sempre acha que é do outro, né? Então, pode estar ligado, sim, a orgulho e prepotência, né? E isso precisa ser vencido, porque faz parte do tratamento. Mais uma pergunta. Como abordar uma pessoa que parece estar com depressão, porém não procura um tratamento médico ou espiritual? Essa pergunta me fizeram também da outra vez. Assim, eu não sou psiquiatra, né, para dar dicas muito importantes, mas eu acho que quando a gente encontra alguém que você acha que está deprimido, a coisa mais importante que a gente pode fazer é dar o nosso ombro. Olha, estou aqui do seu lado. Se você quiser conversar comigo, vou te ouvir. Se você quiser chorar comigo, vou secar a sua lágrima. Então, ser um amigo para essa pessoa, né, ser um ouvinte, é importante. O que o Centro de Valorização da Vida, no CVV, sempre pratica? Quando alguém liga dizendo que vai se suicidar, ele escuta. Não escuta, nem fala nada, não sugere nada. A técnica é escutar, escutar, escutar. Porque a pessoa vai falando, vai metabolizando. Então, quando a gente encontra alguém que não quer buscar ajuda, não adianta a gente forçar. Eu penso assim, você tem que ir no psiquiatra. Não. Escuta o que aquela pessoa está sofrendo, o que ela pensa de ir ou não ir no psiquiatra. De repente, no desenrolar da conversa, a gente pode dar os exemplos pessoais, sugerir alguma coisa, mas tem que ser muito mais ouvir do que falar. Né? Porque a intensidade da depressão ela é bem diferente para as pessoas. Né? Então, a gente que está de fora, às vezes fala, não é possível que o fulano está assim, mas o fulano está assim. E aí, a ajuda que a gente pode dar, primeiro, é se mostrar amigo. E olha,
quer ir? Vamos tentar um tratamento? Eu vou junto com você, eu te levo se você quiser. Vai lá, depois você me conta como é que foi. Então, acho que ser amigo é um grande passo para ajudar quem está passando por esse momento tão difícil. A última pergunta. Por que o espírita tem tanta dificuldade de reconhecer que está em depressão e que precisa de ajuda? O espiritismo mostra para gente, pede a gente, Francisco de Assis foi isso, né? Simplicidade, não é pobreza, é simplicidade. Quanto mais simples nós formos, melhor. Francisco agradecia o sol porque ele estava esquentando, agradecia a lua porque trazia luminosidade, agradecia as árvores. Então, a simplicidade é o que o espiritismo pede para a gente. Mas a gente começa a conhecer, começa a aprender, né? E é uma tendência natural da vaidade às vezes aflorar. Então, vários de nós espíritas nos achamos meio que diferentes do resto da população, e aí acreditamos que estamos protegidos, que estamos conhecedores e que em qualquer momento nós podemos nos resolver sozinhos. Isso é um perigo, né? Porque a depressão, quando chega, numa pessoa que não aceita, não aceita, não aceita, quando ela realmente se instala, às vezes ela se instala de modo muito intenso. Então, a humildade que Jesus pregava, a simplicidade que Francisco de Assis nos mostrava, ela deve ser vivenciada no nosso dia a dia. Mas diversos não são só espíritas, também tem católicos assim, tem protestantes assim, mas quem começa a conhecer a religião, às vezes sente que meio ligado a Deus e começa a ter uma posição diferente. Não, somos todos iguais, todos temos problemas, todos cometemos erros, todos estamos em busca de se melhorar. Então, se a gente conseguisse mudar a visão somente por ser espírita, seria muito bom. Mas nem todo espírita é um verdadeiro cristão. Né? Muitos vão na doutrina e aproveita muito pouco, aprende pouco, né? Vai muito para ouvir palestra, dizer que é espírita e se achar meio que protegido. Né? Talvez seja isso. Toda vez que a doença chega, qualquer uma delas, e a gente nega, é perigoso. E alguns espíritas, não são todos, lógico, mas podem ter esse comportamento mesmo, né? De se achar meio diferente e, por saber bastante coisa, não aceitam essa fragilidade. Então fica na depressão mascarada. Carlos Alexandre, muito obrigada por você trazer esse tema tão importante e trazer a luz do espiritismo, da doutrina, que nos aponta caminhos, né, de entendimento. Eu acho que, em primeiro lugar, né, de você poder aceitar, através do entendimento, da compreensão mais ampliada das razões dos seus sofrimentos, e nessa aceitação até se abrir mais para buscar caminhos de transformação, né? Então, assim, foi muito importante, né, a gente poder ouvir esse tema à luz do espiritismo. Então, gratidão mais uma vez por estar conosco e as suas considerações finais para a gente poder encerrar a corrente dessa noite. Não é um tema fácil, não foi fácil, né? Por eu não ser da área, e a depressão, como é uma doença meio, ela é invisível, assim, não tem uma ferida, não tem uma fratura de um osso, né? Muita gente pouco valoriza o problema, né? Mas como atinge muita gente, foi preciso fazer esse movimento de falar sobre isso. Então, falar sobre a depressão, conversar com alguém que a gente acha que está deprimido, isso é importante. Eu acho que vale a pena, né? O ser humano é um ser social, não tem jeito, né? A nossa criação é para que a gente se relacione com o outro. Então, a depressão, ela acaba nos afastando desse convívio
com a nossa família, com os nossos amigos, mas se a gente tiver um pouquinho de força antes da coisa se aprofundar e pedir ajuda, com certeza nós seremos ajudados. E quem está do lado que não é o do deprimido, se perceber, se colocar à disposição do próximo. Né? Isso é falado há 2020 anos. Jesus ia trazer isso para a gente. Né? Fazer pelo próximo aquilo que você queria que fizesse por você. Então, o aprendizado que a gente tem no Espiritismo, ele deve ser colocado todos os dias. Não é fácil, porque a gente criou maneiras de ser, né, ao longo das outras vidas, e nessa, que é difícil fazer essa reforma íntima, mas ela é necessária, porque conforme a gente vai vencendo os nossos problemas e nos colocamos mais à disposição do próximo, a gente vai vendo que é bom, vale a pena. Né? Então, ajudar tanto o outro quanto se ajudar para fugir desse estado de depressão. Quero que vocês lembrem assim, é possível, né? A vida, ela é muito importante para a gente poder aprender, a gente poder evoluir. Então, se chegar um momento que você pensar que não tem mais utilidade nenhuma a sua vida, fale com alguém, né? Se permita um pouco mais dessa vivência naquele momento, né?